Nós vamos iniciar com Romanos 1:17, Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu queria ler só a parte inicial, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Somente essa parte. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Você pode falar comigo a palavra justiça? Justiça. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus, ela se manifesta, ela se revela, se torna conhecida de fé em fé. Nós falamos semana passada de uma passagem em Marcos capítulo 5, onde nos conta a história da mulher que tinha uma hemorragia. A mulher que sofria de um problema há 12 anos, que ela vinha sofrendo hemorragia. E a palavra do Senhor diz, no próprio capítulo de Marcos, no capítulo de número 5, se você quiser acompanhar, hoje nós vamos refletir, vai ser uma palavra que ela vai ter um sentido também de ensino. O ensino traz luz, traz iluminação para o nosso coração e nos torna sábios. Então, acompanhe na sua Bíblia aquilo que você puder. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim a Bíblia na versão ARA: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou. Ele não apenas fez um pedido, ele suplicou, ele insistiu: Mestre, Rabino, Jesus, por favor, vá à minha casa, porque minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. No versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o, uma grande multidão. Aí essa história, ela tem um desdobramento. Enquanto esse homem chamado Jairo, que ele era um chefe do lugar de ensino, de adoração dos judeus, ele era um homem que entendia das leis divinas, ele era um homem que conhecia muito os mandamentos de Deus. Jairo, por ser um chefe da sinagoga, ele tinha muito conhecimento bíblico, e não somente isso, ele era um expert com relação a toda a lei cerimonial, o que devia fazer, o que não devia, o que podia, o que não podia. Ele entendia de tudo isso. Ele chega até Jesus, faz a sua súplica, e enquanto a multidão estava comprimindo, uma mulher vem por trás e toca na veste de Jesus. A gente discutiu nos life groups, e a gente fez questão de enfatizar que essa mulher não tocou em Jesus, ela foi nas vestes de Jesus, tocou na orla da sua veste. Então, é disso que a gente gostaria de continuar trabalhando hoje, sobre o sentido, o significado desse tocar nas vestes de Jesus. E não é por coincidência, meus amigos, não é uma coincidência, não é o acaso que a Bíblia relata duas mulheres, duas gerações, e sendo que o número 12 aparece duas vezes. 12 na Bíblia é um número muito relevante. 12 tem um significado enorme na Bíblia, fala de governo, é uma referência à igreja também. Número 12 é um sentido da igreja, representa também as 12 tribos de Israel. Agora, a mulher tinha 12 anos enferma, e a menina, filha de Jairo, tinha 12 anos de vida. O 12 está entrelaçado nas duas histórias. O 12 está presente. E não é por acaso que tudo isso acontece, porque foi o Espírito Santo, meus irmãos, foi o Espírito Santo que direcionou os evangelistas a narrarem essa história do jeito que ela foi narrada. Quem dirigiu as pessoas quando escreviam os evangelhos não foram os homens, foi o Espírito Santo. O autor da Bíblia é Deus,
Deus usou homens, Deus inspirou pessoas para escrever, mas quem guiou, quem direcionou, quem que projetou a palavra de Deus é o próprio Senhor, e é o Espírito Santo que inspirava eles. Então, o relato que está ali, está exatamente nesse lugar para um propósito. E a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fazia, tinha como propósito apontar um sinal. Eu acredito que esses 2 milagres, eles nos apontam um sinal para a gente, muito interessante, é muito profético, a cura da mulher hemorrágica e a cura dessa menina de 12 anos. E eu acredito que o tocar nas vestes, porque em todo contexto bíblico, porque um texto não se interpreta por ele mesmo, você tem que ver à luz do contexto, e quando você não entendê-lo pelo contexto, você vai entendê-lo pela Bíblia inteira. Então, de Gênesis a Apocalipse, vestimenta, vestes falam de justiça. Falam de justiça. E o que Deus está querendo nos ensinar é como que nós podemos compreender a justiça de Deus. Em Romanos capítulo 1, eu vou repetir, versículo 17. Porque a justiça de Deus, primeiro texto, se revela no Evangelho. Olha que interessante isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O que essa mulher havia ouvido de Jesus? Em Marcos capítulo 5, apenas no verso 27 e 28, fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Essa mulher vinha ouvindo o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia, queridos. O Evangelho é a notícia boa de Deus para a humanidade. Amém? Então fala para você, irmão, não durma não, e nem cochila. Eu queria encorajá-lo, você que está assistindo também, a não se distrair com os afazeres, porque Deus quer trazer para o nosso coração uma profunda revelação disso. Eu creio. E é lógico que tem uma batalha, gente. Há uma batalha, né? Para tentar roubar a semente do nosso coração. Porque o que vai mudar a nossa vida é o nível de revelação que você vive em Deus. Por isso que a justiça se revela. Deixa eu falar algo para você. Essa compreensão da justiça, ela é recebida pela fé, mas ela é construída em nós. Construída de fé em fé. Deus vem te dar, Ele te revela a justiça pela fé, mas essa justiça, ela vai sendo construída e revelada de fé em fé. Por isso que essa mulher, ela vinha ouvindo falar de Jesus. Olha o que fala aqui em Marcos 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouvia coisas boas. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Eu fiz questão de frisar essa parte. Tocou-lhe a veste. De algum modo, essa mulher começou a ter a compreensão que esse homem chamado Jesus era o Messias. E ela compreendeu como é que esse homem toca impuro, sendo que a lei diz que ele não pode tocar um impuro. Como é que esse homem anda pelas ruas curando paralíticos, cegos e tocando leprosos e curando essas pessoas, sendo que a lei cerimonial diz que ele não pode tocar? Ela começou, peraí, tem um mistério aí. Esse homem não é um qualquer homem, esse homem não é um homem qualquer. Esse homem, ele tem uma autoridade que transcende as leis que foram estabelecidas por Deus através de Moisés. E ela começou a acreditar em algo sobrenatural. E eu creio que aquilo que ela ouvia ia influenciando ela, aquilo que ela ouvia ia mudando a forma dela agir. Por quê, gente? Pare e pense. Essa mulher hemorrágica, ela viveu num contexto durante muitos anos, porque a Bíblia não fala quantos anos ela tinha, mas ela já era uma mulher. Fala que é uma mulher, e que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Então, ela já vinha ouvindo por muitas vezes, pelas leis mosaicas, né, o que podia e o que não podia, o que era certo e o que não era certo, como que eles tinham que fazer para se aproximar de Deus. Deixa eu falar algo para você. Tudo que Deus estabeleceu na lei de Moisés são prescrições
para que os homens naquele período pudessem de algum modo se aproximar de Deus. Porque a lei de Deus, entenda uma coisa, a lei de Deus é boa, a lei de Deus é pura, a lei de Deus é santa. A lei de Deus, ela é perfeitamente santa e justa e pura. Mas a questão é, o ser humano não é justo e nem puro. Então, a lei foi dada para a humanidade, não para tornar os homens limpos. A lei foi dada para condenar a humanidade. Todo o processo que Deus fez no Antigo Testamento, de instituir prescrições, ordenanças, estabelecer todas aquelas orientações, na verdade é para diminuir a propagação do pecado, porque o homem estava descontrolado. O homem estava pecando e a coisa estava ficando cada vez pior. Aí Deus, através de Moisés, estabelece, ele revela a sua lei santa, a sua lei que é perfeita. Então aquela mulher começou a ter uma revelação. Espera aí, esse homem é diferente. A lei diz que eu não posso me aproximar, mas esse homem carrega uma mensagem. Ele está divulgando e ele está fazendo coisas que revelam que ele é o Messias. Ele está acima de todas essas leis, porque ele é a própria lei. Deixa eu falar algo para você. Jesus, ele veio à terra como um homem, mas ele veio à terra como Deus. Mas no seu ministério terreno, Jesus não se apropriou, Jesus não tirou vantagem da sua deidade para fazer milagres. Todos os milagres que ele executava eram debaixo da plenitude do poder do Espírito Santo. Os 9 dons estavam sobre Jesus, e ele fazia aquelas proezas debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Naquele momento, aquela mulher começou a entender que aquele homem era o santo Filho de Deus, ele era o Messias, o ungido, que a Bíblia, que as profecias apontavam para ele. Abra comigo em Romanos 3, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, olha o que diz a palavra de Deus no verso 21, Romanos 3 no verso 21, Romanos 3 no verso 21 fala assim: mas agora, sem lei, na versão ARA, na atualizada. Você pode falar comigo assim, mas agora. Quer dizer que antes não era assim. Mas agora, ou seja, mudou. Porque antes não era assim. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que representa isso? A justiça de Deus foi manifestada, a mesma justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, todo o Antigo Testamento. Isso é uma referência ao Antigo Testamento. Lei e profetas representam todo o Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança. Ou seja, a justiça foi manifestada e testemunhada pela lei de Moisés e pelos profetas. Ela foi manifestada, ou seja, Jesus veio para manifestar a maneira como nós podemos nos tornar justos perante Deus. Isso é o coração daquilo que a gente quer convidar você a receber a simplicidade do Evangelho, mas as ricas e profundas revelações de Deus. Porque essa revelação, esse mistério, gente, estava oculto das gerações passadas. O Evangelho é um mistério. É um mistério. O Evangelho é um mistério que estava oculto, mas foi manifestado, foi revelado no tempo presente, nos dias de hoje, agora, para que nós possamos ter o conhecimento de Deus e possamos entender como hoje nos relacionamos com Deus. Não é através dos padrões antigos, mas é através da nova aliança que Cristo veio estabelecer conosco. Esta mulher, eu chamo a sua atenção para isso. Essa mulher foi até Jesus para tocar nas suas vestes. E pela lei cerimonial, tecnicamente, ela sabia que se ela tocasse em alguma pessoa, ela tornaria aquela pessoa impura ou imunda. O que ela carregava com ela, aonde ela tocava, quem ela tocasse,
se tornaria imundo, contaminado. Mas sabe o que aconteceu aqui? Essa mulher, ela agiu em fé. E ela foi para Jesus, para tocá-lo, numa confiança, numa fé tão extraordinária, que aquilo mudou a sua história. Eu acredito que essa história da mulher tem relação com a igreja hoje. Tem profunda relação com todos nós. Essa mulher é uma figura, é um sinal, é um protótipo da igreja. Enquanto a igreja na terra não for completamente curada, restaurada, uma nova geração não vai ser levantada. A menina de 12 anos, ela foi levantada por Jesus, depois que essa mulher de 12 anos de fluxo de sangue foi curada. Quando a mulher foi curada, Jesus então se encaminhou lá para encontrar com a filha de Jairo. Ou seja, Deus está preparando a igreja. Eu creio que nós estamos vivendo um período na terra, onde Deus está preparando a igreja para curá-la, para restaurá-la. Sabe, gente, todos nós recebemos a influência da religião. Porque o que é a religião? O que as religiões da terra ensinam? O que as religiões ensinam? Judaísmo, islamismo e até mesmo no contexto cristão, se for no ambiente religioso. O que se ensina? Que você tem que exercer um padrão, você tem que fazer tudo certo para você ser qualificado, ser aceito por Deus. Quando na verdade, o que a justiça de Deus nos ensina não é isso. A justiça de Deus se manifesta no evangelho de fé em fé. O que Deus veio fazer na terra é desconcertar o que as religiões tentaram fazer. As religiões tentaram fazer com que o homem trabalhe, faça muita coisa, ele se purifique para ir para Deus. Ou seja, as religiões ensinam assim: faça isso para você se limpar e então você ser aceito por Deus. Na verdade, não é isso que Deus quer fazer conosco. O que Ele está te chamando e me chamando a mim é: você não vai a Deus porque está limpo. Você vai a Deus para ser limpo. Você não vai para Deus porque você está limpo. Aquela mulher não foi para Jesus porque ela estava limpa, ela estava imunda, ela estava suja, ela estava contaminada. Aquela mulher, ela foi a Jesus para ser limpa. E ela tinha um conceito que a religião, e que muitas vezes nós, a igreja, estamos contaminados com um problema chamado justiça própria. Quantos de nós estamos contaminados com a justiça própria? O que é justiça própria? É tudo que você pensa ou imagina que você possa fazer ou não fazer, que vai fazer você melhor para se aproximar de Deus. Isso é justiça própria. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, que é um outro texto que eu tinha separado. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ver aqui um verso que fala um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O texto está lá no final, querido, eu só estou mudando a ordem. Obrigado. Filipenses capítulo 3, verso 7 ao verso 9. Deus quer livrar-me e você também da justiça própria. E eu acredito que tem uma das coisas que esse problema, justiça própria, está impregnado em todos nós. E é isso que nos faz adoecer muitas vezes, que nos faz sangrar. Sabe? Porque, gente, nós não compreendemos a justiça de Deus, porque a nossa justiça humana, ela é completamente equivocada e manchada pelo nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça é: se alguém pisar no seu calo, meu irmão, você tem que dar o troco. Ou se alguém erra com você, o que a gente geralmente fala? Passa perto de mim, mas eu não vou ser amigo mais. Você pode estar perto, mas eu não quero saber de você mais. Isso é a sua justiça própria. Se alguém erra com você, o que você faz? Como homem, como humano, a tendência humana é: fica longe de mim, não quero te ver. Isso é justiça própria que está gritando, que está berrando, porque você quer avaliar as coisas, as pessoas pelo senso de justiça, porque fomos treinados desde criança que para você merecer alguma coisa, você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Você tem que ser
uma pessoa boa. E é isso que a religião e as religiões da terra manchou-nos com esse problema da justiça própria. Isso entrou não só pela religião, isso entrou lá atrás de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. E eles correram para se cobrirem. O problema instalou-se na queda. Quando o pecado entrou, o homem começou a se justificar. Se justificar foi fazer uma cobertura de folhas para cobrir a sua nudez. Deixa eu falar algo para você, não há nada que cubra a sua nudez, somente a justiça de Cristo. Aquela mulher estava imunda, estava envergonhada, mas a única forma de mudar a história dela era tocar na veste de Jesus, para que ela pudesse ser limpa e ser aceita perante o Pai. Em Filipenses 3, no verso 7, olha o que diz: pensava que essas coisas eram valiosas. Paulo pensava que aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha, ele era um fariseu, ele era um homem letrado, ele era um homem altamente culto. Paulo era um homem que conhecia todas as leis de Deus. Ele era um homem que lutava por Deus, em nome de Deus, mas de um modo bruto, ignorante e tolo. Ele perseguiu a igreja, porque lhe faltava a iluminação, lhe faltava a revelação do Evangelho. E é interessante que esse homem Jairo, o significado de Jairo, quer dizer o iluminado. E ele era o chefe da sinagoga. Eu acredito que esse Jairo, ele representa a próxima geração que Deus vai levantar, incluindo no tempo do fim. Porque Jairo é uma figura dessa liderança judaica. Mas ele recebeu a iluminação. Jairo quer dizer o iluminado. E ele teve a iluminação. Se eu for até esse homem, a minha filha pode ser curada. E Paulo, apesar de conhecer todas as letras e a lei, ele era bruto, ele não tinha luz no seu entendimento. E por isso que ele fala aqui, olha, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Meu irmão, você vai se tornar maduro, e eu vou me tornar maduro, e altamente cheio do conhecimento de Deus, quando você começar a entender que tudo que você tem perde o significado. Tudo que você tem, inclusive a sua família. Porque quem não aborrecer a sua própria vida, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, não pode ser meu discípulo. Enquanto você está preso, agarrado a essas coisas, isso é um grito da justiça própria. Você está se apoiando em coisas. Deus permitiu aquela mulher perder tudo que ela tinha. Ela gastou todo o recurso que ela tinha. Ela não tinha para onde mais ir, até que ela encontrasse a única solução: Jesus Cristo de Nazaré. Deus quer te fazer entender que não há nada que você tenha ou que você possa oferecer para Deus que vá o qualificar, ou que vai te fazer merecedor da graça poderosa e maravilhosa de Deus. A única coisa é: perde tudo por amor a Cristo. Perde tudo, deixa tudo, larga o seu ego, larga o seu eu, larga o que você acha, o que você pensa, e fala assim: Jesus, a minha fé está unicamente em Ti, unicamente em Ti. A minha fé está em Ti, a minha salvação está em Ti, a minha salvação está em Ti, a minha cura está em Ti. E Paulo continua falando assim: considero todas elas insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Uau! Isso é muito interessante, porque aqui está o caminho para a gente crescer no conhecimento da justiça. Considerar todas as coisas, inclusive você mesmo. Abro mão de mim mesmo. Senhor, a única solução para que eu mude é morrer contigo naquela cruz. É morrer, é que eu não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. A fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Olha que lindo essa parte aqui final. Não conto mais com a minha própria justiça. Você pode ler comigo? Não conto mais com a minha própria justiça. Vamos lá, igreja.
é isso aí que essa mulher fez. É isso que a mulher fez. Eu vou tocá-lo não com base nos ensinamentos que eu recebi desde criança, que toda a lei cerimonial, todas as ordenanças, não, eu não tenho como fazer isso. A única forma que eu posso agora é olhar para Ele como a minha única saída, a minha única justiça. O único que pode me tornar limpo é Ele. Ele é o Messias. E eu vou tocá-lo, eu vou ser curada. A lei diz, você tem que ser limpo para se aproximar. Jesus diz, vem para mim para eu te limpar. Toda a lei mosaica, todos os mandamentos, eles são bons, queridos. Não é para ser ignorados, porque hoje Deus quer colocar essa lei no seu coração. O problema é que toda a humanidade tentou fazê-la para fora, para ser aceito por Deus. E não há nada que você faça que vai te fazer limpo, porque todos pecaram e ficaram fora da glória, sem a glória de Deus. E a única forma de reverter isso é um renascimento, é nascer de novo, é ser totalmente mudado por uma natureza que vem de Deus para dentro de nós. Então, a proposta de Deus para nós é que nós possamos crescer no conhecimento da justiça de Deus. Deus quer que você cresça de fé em fé. O que é ser justo na perspectiva terrena? O que é ser justo na perspectiva terrena? É você julgar segundo o seu padrão. Tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, existência, certo e errado. Tudo que você aprendeu dos seus antepassados. Todo o nosso senso de justiça é, se alguém cometeu um crime, tem que ser punido. Se alguém fez o que é errado, tem que ser punido. Por isso que nós dificilmente compreendemos na nossa mente, na verdade nós não entendemos a nossa mente humana. É impossível entender a justiça de Deus pela mente humana. Porque a nossa mente diz que aquilo que se faz, você tem que pagar por aquilo. E na verdade esse é o senso de justiça mesmo. Né? Você faz algo e você vai colher a consequência. E o homem já fez isso, toda a humanidade já fez. Plantou o pecado, colheu a morte, colheu a separação. Não é só a morte física, é a separação de Deus. Por isso que Deus envia a sua justiça. A justiça de Deus é o próprio Cristo vindo à terra. É o próprio Senhor Jesus vindo à terra. Então, o que é ser justo na perspectiva terrena? A nossa justiça, ela geralmente vai para dois lados. Eu estava com os líderes de Life Group essa semana, a gente teve um tempo muito precioso, aperfeiçoando essa ministração e compartilhando as experiências que vocês tiveram nessa ministração domingo passado. E a gente estava falando exatamente sobre isso, que a justiça humana, ela vai para dois lados. Por exemplo, se uma mulher ou um homem comete um crime horrendo, para quem comete o crime, a justiça humana faz a pessoa sentir que ela não é digna. Quem comete um crime horrendo, a pessoa que cometeu aquele crime, ela sente que ela não é digna de ser perdoada. A mesma coisa é para quem está de fora. Quem está de fora e vê alguém cometer um crime horrendo, a nossa tendência humana é, ele não merece ser perdoado. Ele não merece. Ele não merece. Ele tem que ser punido. Tem que ser julgado. Por isso que normalmente a gente vai para dois lados, dois extremos. Ou a gente se considera inadequado, incapaz. Por isso que muitas pessoas, elas carregam culpa, porque elas não entenderam como receber a justiça de Deus. Porque elas foram a vida inteira treinadas que elas têm que merecer. Se elas cometeram um pecado, imagine alguém que matou o outro, seja por intenção ou involuntário, a pessoa vai carregar uma culpa. Como ser livre dessa culpa? É quando você perde o senso de justiça humana, quando você deixa toda a justiça humana e você começa a olhar para a justiça de Deus. O que é ser justo na perspectiva de Deus? Eu achei um texto muito interessante, está lá em Jó. Olha que interessante isso, Jó capítulo 9, verso 2. Como pode o homem ser justo para com Deus? É uma pergunta. Jó fez essa pergunta. Como é que um homem pode ser justo perante Deus? Essa palavra justo é ser inocente. Há uma outra versão que fala assim, como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus?
Como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Como que você, pare e pense, como que você se torna inocente dos seus pecados perante Deus? Ou como nos tornar justos perante Deus? Há um só caminho, e o caminho é a revelação da justiça de Cristo para nós. Romanos 4:5 fala assim: mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa palavra atribuída ali, ela no grego, ela traz a ideia de transferência ou imputar. A justiça lhe é imputada ou lhe é atribuída, ou seja, é transferido para aquela pessoa. Assim como uma pessoa está diante de uma corte, imagine que alguém está sendo julgado por uma corte, há um juiz, há um defensor ali público e há o acusador também que está ali naquela corte, e aquela pessoa cometeu um crime digno de morte, ou digno de ficar ali o resto da sua vida. Um dia atrás eu estava ouvindo a notícia de alguém agora esses dias, falando que a pessoa foi condenada a 300 anos de cadeia. Eu falei, meu Deus, para que isso? Ela, 300 anos, já morreu 3 vezes. Então, assim, quando uma pessoa está sendo condenada, há uma acusação para que a justiça seja aplicada naquela pessoa. O que Deus faz com você hoje? Deus, o que Ele propõe em Cristo é: se você crer no meu Filho e na justiça dEle, a justiça dEle vai ser atribuída, vai ser transferida para você pela fé. Somente pela fé. O que é a justiça de Cristo? Deixa eu falar, Jesus é o único homem que pisou aqui na terra e que cumpriu toda a lei de Deus. Jesus cumpriu a lei à risca. Inclusive, ao ser batizado no Jordão, quando ele chega para João Batista, e João Batista, não quero te batizar, eu não sou digno de ser a justiça própria aí. Eu não sou digno de te batizar. É lógico que ele teve a revelação de que ele é o Messias, mas ele falou, eu não sou digno. E Jesus disse, João Batista, o que você faz agora, depois você vai entender. Apenas cumpra a lei. Faça para que a lei seja cumprida. Jesus cumpriu a lei à risca. Ou seja, Jesus foi um homem justo. Jesus foi justo não porque ele fez tudo certo, mas porque não havia pecado nele. Não nasceu em pecado e ele viveu uma vida que cumpriu a lei de Deus à risca e não se contaminou, não pecou. Por isso que tudo que ele fez aqui na terra, vivendo uma vida justa e santa, depois ele foi pendurado naquela cruz. E Deus, deixa eu ilustrar novamente aqui hoje. Vem aqui, por favor, Maciel. Maciel e Cremo, vem aqui vocês dois. Vem aqui, Maciel e Cremo. Podem vir aqui, por favor. Um pouquinho mais rápido, gente. Vocês estão novos. O Maciel cometeu um crime digno de uma sentença perpétua. E aí, está sendo condenado. E agora esse homem se apresenta, e ele fala assim, eu estou aqui para assumir a pena, para assumir a condenação dele. E aqui ele está representando Jesus. O que Deus fez na cruz, como que a justiça funcionou? A justiça foi assim, Deus pegou o pecado do Maciel, literalmente ele colocou sobre o corpo de Jesus. E agora ele veio e sentenciou, ele julgou, ele puniu o pecado do Maciel. E a justiça de Jesus que ele cumpriu, e porque ele não pecou e não havia nele pecado, porque Jesus é justo, ele é o único justo. Jesus pegou a justiça de Cristo e a transferiu para o Maciel, que era um criminoso. Ele transferiu. Isso é melhor explicado em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Fala assim, a saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. 2 Coríntios 5,19, melhor dizendo, 5,19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, essa palavra imputar,
é atribuir. Mas a palavra, o sentido dela é transferir. Deus não está levando em conta. Deus não está cobrando mais. Deus não está cobrando mais do Maciel os pecados dele. Porque os pecados do Maciel foram transferidos e colocados sobre Jesus. Ajuda a entender isso aqui um pouquinho? Os pecados dele, o meu e o seu pecado, o nosso pecado, todos eles foram transferidos para Jesus. E a justiça dele, para quem crer, é transferida para a nossa vida. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Essa palavra reconciliando, ela é bem interessante. Essa palavra reconciliando, o sentido, o significado dela é trocar, cambiar. O que Deus fez na cruz é isso aqui, ó. Maciel, eu vou trocar, eu vou cambiar. Deus reconciliou. Essa palavra reconciliar é exatamente isso. O Maciel estava nessa posição e Deus trocou o Maciel para o lugar de Jesus e Deus colocou Jesus no lugar do Maciel. E assim Ele fez com a gente. Deus estava em Cristo trocando a minha posição de criminoso, de pecador. Deus estava me condenando no corpo de Jesus e Ele me transferiu para uma posição de justiça. Pela fé na obra redentora do Calvário. Aquela mulher, obrigado gente, aquela mulher entendeu isso. E ela tocou em Jesus e foi curada. Estou terminando. Mas eu preciso de mais alguns minutos para a gente terminar sobre a menina de 12 anos. Deixa eu falar algo para você. No caminho desse homem Jairo, olha que interessante, esse homem que chamou Jesus para ir na casa dele, orar pela filha. E no caminho, quem é que surge? Quem é que surge no caminho? A mulher hemorrágica. E sabe o que aconteceu? Nesse trajeto de ir para a casa de Jairo, a mulher o para e nessa parada a filha de Jairo morre. A filha de Jairo morre. Daqui a pouco chega alguém para Jairo. Ei, Jairo, já era, sua filha morreu, acabou de morrer. Aí Jesus vira para Jairo. Isso é lindo demais. Marcos 5,36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Naquele momento que a mulher é curada, diz a Bíblia em Marcos, Jesus ainda falava para a mulher, ele estava ainda falando para a mulher, e alguém chega para Jairo: Jairo, sua filha acabou de falecer. Não incomodes mais o mestre, não incomodes mais Jesus. Acabou, não tem mais jeito. E aí, Jesus vira para ele e fala: não temas, crê somente. Deixa eu falar algo para você, eu acredito aqui que Deus está nos ensinando algo. A sua salvação, a sua cura, a sua restauração, tudo que você precisa de Deus, requer um ingrediente: crer somente, crer somente, crer somente. O resto, tira para fora, crer somente, crer somente. Eu vou contar uma experiência para vocês domingo que vem, da minha própria vida, bem interessante. Vai ser um domingo de ação de graças, não fique de fora. Nós vamos fazer um grande culto aqui domingo que vem de ação de graças. Um culto de ação de graças para Deus. Eu quero te encorajar a não somente a se programar de estar, não se ausentar. Faça desse dia um memorial. Thanksgiving é uma estação maravilhosa. Eu quero te encorajar a domingo que vem se programar. Convide as pessoas para virem celebrar Deus por todas as coisas que Ele tem feito. E a palavra de Deus aqui para essa mulher foi: crer somente. Crer somente. Crer somente. Deixa eu fazer você pensar. Esse homem era um chefe da sinagoga. E ele conhecia as leis. E ele sabia que agora Jesus estava cerimonialmente contaminado. Porque ele viu a cena. A mulher toca Jesus nas vestes dele. E ele pergunta aquela encenação toda. O Jairo vê aquilo. E ele fala: e agora?
ele vai se tornar incontaminado, porque a mulher declarou: eu sou hemorrágica, mas eu fui curada. Eu estava hemorrágica, mas eu fui curada. Naquele momento, imagine a turbulência dentro dele. A filha morre, e agora Jesus, para a lei de Moisés, cerimonialmente, Jesus estaria impuro. Como que ele vai na casa dele? Ele é o chefe da sinagoga, e ele não podia fazer isso, porque a lei dizia: você não pode tocar ninguém que está impuro. Mas agora ele tem que optar: ou eu acredito nele totalmente e perco a minha justiça, perco tudo que eu tenho, perco a minha reputação diante do judaísmo, e arrisco agora, vou crer nele. Aí Jesus fala: crê somente, crê somente. E ele vai, Deixa eu falar algo para você. Uma frase, enquanto eu meditava essa semana, me veio uma frase muito interessante. E ela pode abençoar muito a sua vida. Se a minha consciência disser para mim: você é um pecador, e a mesma coisa você faça contigo mesmo. Se a sua consciência falar para você: você é um pecador, a minha fé em Deus, em Jesus, vai me dizer: eu sou salvo, eu sou um santo. Quando a sua consciência te falar: você é um pecador, não acredita nisso, aplica a sua fé: eu sou justo e santo, justificado pela fé na obra de Cristo Jesus. Isso é revolucionário, porque quando você vai mudando essa consciência, porque a sua consciência de pecado e de pecador te faz pecar ainda mais. Quando você tem uma consciência limpa do pecado e você entende a sua posição: eu fui justificado, eu fui lavado, eu sou um santo, sou um justo, não por causa das minhas justiças, mas porque a justiça de Deus me foi revelada e me foi transferida em Cristo Jesus. A boa notícia para aquele homem foi que Jesus chega na casa da menina morta, e havia uma multidão ali na porta da casa, chorando e fazendo lamentos. Havia mulheres viúvas que eram pagas para fazer lamentos, para fazer ali o processo de luto. E ele chega lá, vê aquele alvoroço e fala assim: ei, podem sair todo mundo. Saiam todos saiam. E ele chama somente 3. E a Bíblia é enfática. Vamos ler juntos, lá em Marcos capítulo 5, para a gente terminar? Marcos capítulo 5, e aqui tem algo muito especial para o nosso coração. Marcos capítulo 5, na mesma versão que a gente estava lendo. Nós vamos ler Marcos 5, no verso 38. Marcos capítulo 5, verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, somente o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, é uma expressão em aramaico, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou que a ninguém dissesse, e mandou que dessem de comer à menina. Nessa parte final, vou deixar para uma outra mensagem a gente falar sobre essa comida aqui, que é bem interessante. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 37, que a gente pulou, 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Olha só, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem que acompanhou ele? Quem, gente? Pedro, Tiago e João. Ele não permitiu ninguém o acompanhar até dentro da casa para orar pela menina. Só 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Há muitos anos atrás, há anos eu ouvi uma explicação do significado dessas palavras. E eu fui averiguar no grego, eu mesmo fui averiguar.
palavra Pedro, na Bíblia, quer dizer pedra. Pedro quer dizer pedra, pedras pequenas. Pedro é uma figura da lei. Pedro tipifica. Pedro é uma figura, é uma ilustração da lei de Deus. Agora, Tiago. Sabe o que significa Tiago? Suplantador. O nome Tiago quer dizer suplantador. Ou seja, aquele que substitui. Sabe o que quer dizer a palavra João? João, a palavra João, no grego, Deus é gracioso. Ou seja, João significa graça. Em outras palavras, quando ele chama Pedro, Tiago e João, ele está ensinando, a lei está sendo substituída pela graça. A lei está sendo substituída pela graça de Deus. Não permitiu ninguém entrar, senão Pedro, Tiago e João. Vocês três, venham aqui, porque eu vou efetuar um milagre agora. E vou apresentar a justiça de Deus para a humanidade. Que agora o meu relacionamento não é mais pela lei, mas é através da graça de Deus que me alcançou mediante a sua bondade. Porque graça é dádiva imerecida. A sua cura, a sua salvação, você recebe porque Deus resolveu te dar. Fique de pé comigo neste momento. Nós vamos cantar, tua graça me basta e ela me alcança. Tua graça me basta e ela me alcança. Eu pensei nessa canção hoje de manhã. Eu comecei de manhã enquanto eu estava escovando os dentes, me preparando. E ela me veio, tua graça me basta e ela me alcança. E ela me alcança. Tua graça me basta e ela me alcança. Levante as suas mãos. Eu queria que você fizesse uma oração nesta hora. Peça a Jesus para revelar para você, através do Evangelho, a justiça de Deus. Porque essa justiça é revelada de fé em fé. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. Eu queria que você, com as suas mãos levantadas, pudesse fazer a sua oração pessoal agora. Pedindo a Deus que venha mais e mais, dia após dia, te revelar essa graça e essa justiça que nos é imputada, que nos é dada por Deus gratuitamente, pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só teu nome é digno de receber adoração. Libera o seu espírito agora, a sua voz. Declare a bondade e a grandeza da revelação de Cristo, a beleza do seu conhecimento, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado pela beleza da sua revelação, Senhor. Abraçamos essa verdade que nos transforma, que nos liberta, Senhor. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre. Yes. Pra te adorar. Eu posso ser livre. Livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Toque nas vestes dele hoje, toque nas vestes dele, toque em suas vestes, toque em suas vestes, toque nas suas vestes. Livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Mais uma vez, livre, oh, e ser livre.
ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor. ser livre pra me derramar Diante de ti. Se você precisa de cura, Ele está aqui hoje para liberar cura sobre a sua vida. Se você precisa hoje de restauração em alguma área, Ele está aqui hoje para liberar essa graça para a sua vida. Se você precisa de salvação, hoje é o seu dia. Hoje é o dia que Ele veio trazer salvação para a sua vida, para a sua família. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Ora mama tereba chore cantarais. Ora mama mama sore cantarabachais. Ira mama mama mama. Levante suas mãos e adore. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore. Glorifique-o, glorifique-o. Ira mama mama sore cantarabachais. Ora bachore cantarabachais. Ira mama. Se você necessita de algo especial, ou se você quer receber a salvação, se você deseja a salvação, sai do seu lugar e vem à frente. Sai do seu lugar e vem à frente. Se você quer salvação, se você deseja a salvação em Cristo, quer ser tocado por Cristo, vem aqui à frente. Eu vou orar por você nesta manhã em nome de Jesus. Livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. ser livre pra te Adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Você pode assentar nesse momento. Tome assento nesta hora. Pai, que essa palavra, Senhor, ela seja, Senhor Deus, ela venha a ser transferida, transliterada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Que a Tua luz venha sobre as áreas escuras e ocultas da nossa alma e do nosso entendimento. Que a luz do Senhor brilhe, trazendo, ó Pai, revelação que nos dá vida, a revelação que nos ativa, a revelação que nos liberta e que nos leva para um caminho de bênção, de paz. Eu oro para que nós possamos, como igreja, crescer na revelação deste Evangelho, ó Deus, que nos mostra e que nos revela a justiça de Deus para a humanidade. Abençoa-nos nesta manhã e que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar outros, que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar outros, ó Pai, que nós pessoalmente, individualmente, venhamos crescer de fé em fé, na compreensão dada pelo Espírito do Senhor, pela revelação que vem pela palavra, a palavra da vida, a palavra do Evangelho. Obrigado por cada vida, Senhor. Toque a pessoa do seu lado agora, toque aí no seu lado. Ministra agora, ó Pai, o toque da cura, o toque da restauração sobre cada pessoa, Jesus. Ministra agora a cura sobre cada pessoa, Jesus. Liberamos agora a palavra de cura. A palavra de cura. Cura da alma, cura das emoções, cura dos sentimentos, cura do corpo. Cura, ó Deus, da mente que está corrompida e doente. Que o Senhor venha trazer luz, iluminação, enlightenment, iluminação sobre cada vida agora, ó Pai. Assim como Jairo recebeu essa iluminação, que cada um que nesta manhã receba a iluminação espiritual para viver a vida e reinar com Cristo, em nome de Jesus.